Olá pessoal, bem-vindo para mais uma aula, professor Hernandes aqui, e hoje a gente vai fazer alguns arquivos aqui, algumas artes personalizadas com o Adobe Illustrator, tá bom? Bom, antes que eu comece a nossa aula, deixa eu desejar aqui que eu espero que todos vocês estejam com saúde e continuar recomendando que vocês continuem se cuidando aí, afinal a saúde tem muito valor, ok pessoal? Bom, então vamos para a tela e vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu já vou começar com o Adobe Illustrator aberto, aí você vai precisar de ter ele também instalado no seu computador para que você consiga produzir o conteúdo desta aula. Ok? Então eu não vou abordar a parte de aquisição e instalação do software, vou partir do princípio que você já tem o programa instalado aí no seu computador. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui. Olha só que arte bem interessante para uma capa de trabalho escolar. E aqui uma outra versão dessa mesma capa. Tá bom? Então nós vamos começar elaborando uma capa de trabalho escolar, que pode ser igual a esta, ou a gente pode variar aqui um pouquinho e mudar. Tá bom? Olha só, eu vou fechar aqui. Clica aqui em arquivo, novo, ou pressione Ctrl N, e aqui nessa personalização aqui, vocês podem já escolher aqui tamanho A4 ou clicar aqui em impressão, e aí vocês vão encontrar o A4 aqui também, ok? Mas como eu já tenho usado recentemente, vou deixar aqui, ó, recentes e A4. Agora aqui nos detalhes da pré-definição, lembrando que isso aqui não é o nome do arquivo, é apenas um título. Eu vou colocar ali capa de trabalho escolar. Largura e altura continuam a mesma e basta clicar em criar agora. Agora eu estou aqui com o documento do tamanho A4, ok? Agora eu vou inserir uma imagem que eu já tenho aqui como fundo. Vou clicar em arquivo, inserir. Vou localizar essa imagem. Essa imagem eu consegui em um banco de imagens aqui da internet. Vocês podem procurar também aí. Não precisa ser exatamente igual a minha, pode ser uma outra arte, tá? O que importa é que você tenha uma imagem aí que sirva para esse propósito. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou clicar mais ou menos por aqui para poder inserir. Ela é uma imagem bem grande, observa, ela ultrapassa os limites aqui, olha, do nosso documento. O nosso documento, os limites dele é essa linha preta, tá bom? Deixa eu fechar esse painel aqui que está me atrapalhando. Então a gente tem uma imagem maior e eu posso cortar essa imagem aqui mesmo, não preciso ir lá para o Photoshop para poder cortar essa imagem. Então eu clico com o botão direito na imagem, percebe que ela também já está selecionada, né? Veja que ela está selecionada. Aí com ela selecionada eu clico com o botão direito e clico aqui em cortar a imagem. Esse aviso aqui é exibido, você pode clicar em OK. E aí você vem nas laterais aqui, observa que tem uma alça aqui, ó. Você clica e deixa próximo aqui dos limites do documento. Ok? É interessante que é melhor que fique passando um pouquinho para fora, porque a gente quer que a imagem cubra todo o documento. Feito isso, dá um Enter ou clica aqui em aplicar e o programa vai realizar o corte da imagem para você, tá bom? Então está aqui uma imagem que está cobrindo toda a área do nosso documento. Agora a maioria do conteúdo é realmente texto, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, ferramenta tipo. Tem duas formas de inserir texto aqui no Word, ou melhor, no Illustrator. Uma é você clicar e arrastar, e aí ele traz uns textos fictícios, e aí bastaria você dar um delete para apagar e digitar o seu conteúdo. Para esse momento, o que a gente está fazendo, essa forma de inserir texto não é interessante, porque é um texto pequeno que eu vou inserir. Então quando o texto é curto, é melhor você pegar a ferramenta tipo e apenas clicar.
clicar e soltar. E aí você digita o conteúdo que você quer, tá? Eu vou colocar aqui o nome da escola. Então, o nome da escola é um nome fictício também. Eu vou colocar professor Alberto. Então, lembrando que é um nome fictício, esse nome, se tem alguma escola com esse nome, eu não estou reproduzindo uma arte para essa escola específica, é um nome fictício. Terminou de digitar, segura a tecla Shift, clica na alça e aumenta o tamanho por aqui, tá? Nunca sem o Shift, porque assim você pode estar acaba deformando um pouco o texto, se for imagem também. Apesar que o texto não fica tão feio quando a gente deforma ele assim, mas o correto é sempre na vertical, segurando a tecla Shift, porque assim você está alterando o tamanho de uma forma, você está aumentando um tamanho de uma forma uniforme, que a gente fala, né? Uniforme é quando você está aumentando tanto largura como altura ao mesmo tempo. Então, dessa forma, você não estará achatando a imagem. Vou alterar um pouco essa fonte aqui para dar uma lembrança de ou ter uma certa relação com games, tá? Então eu vou colocar uma fonte aqui diferente. Não precisa ser exatamente uma fonte específica, mas pelo menos algo que me faça lembrar aí. Vou deixar com essa fonte aqui. Vai ficar um pouquinho fora vai ficar um pouco informal, vamos colocar assim, tá? Mas é para poder ter uma relação com o tema. Então eu cliquei aqui, alterei para essa fonte aqui e vou colocar uma cor aqui, ó, tá? Uma cor que destaque aqui. Agora eu vou colocar, coloquei o nome da escola, vou cuidar com o alinhamento aqui. Lembra que eu tenho um painel chamado alinhar. Olha só, clico em janela e coloco aqui alinhamento ou alinhar. Para exibir pode ser com Shift F7 também. Aqui com ele aberto, eu tenho que ter esse cuidado. Se esta ferramenta aqui não estiver visível para você no painel, é porque ela estará oculta assim. Aí você clica aqui nesse menuzinho aqui, tá? Clica e coloca aqui, ó, mostrar opções. Porque aqui você tem a opção alinhar. Aí você coloca alinhar a prancheta e quando você vem aqui, ó, ele vai alinhar as margens do documento para você. Então, à esquerda, ao centro e à direita, tá bom? Essa parte aqui é horizontal, olha só, superior, meio e inferior. Então, vou deixar superior aqui e vou clicar em centralizar. Agora eu vou usar as próprias setas do teclado, setinha para baixo, para posicionar o conteúdo um pouquinho mais para baixo. Então, coloquei aqui o texto, o nome da escola. Agora eu vou clicar na ferramenta tipo novamente, vou clicar aqui e vou colocar o ano. E agora eu seguro a tecla Shift para poder também ampliar aqui. Antes, deixa eu só voltar aqui e vou corrigir o nome aqui da escola. Deixar assim. Aqui eu tenho o ano do aluno e a disciplina, ok? Eu vou trocar a fonte também. Lembrando que eu não devo colocar várias fontes numa mesma arte, tá? Então, até no máximo dois tipos de fonte numa arte só. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso ter 5 textos formatados todos com fonte diferente numa mesma arte. Isso não fica legal, não fica profissional. Então, apenas duas. E eu resolvi escolher também essa fonte para colocar aqui em cima, tá? Então, achei ela legal, vou escolher ela aqui e vou formatar esse texto aqui de cima também com ela. Então eu vou alinhar agora no centro.
Esse aqui também vou colocar mais no centro. E vou alterar a cor também para branco. A cor branca vai destacar bastante aí. Vou digitar agora o nome do aluno, ok? Vou clicar aqui assim e vou colocar o nome. Vou alterar o nome aqui. E agora com a tecla Shift também amplio aqui um pouquinho. A fonte já está a mesma. E agora eu vou alterar também a cor. Tenho agora aí o nome do aluno. Aqui no nome do aluno eu posso mudar um pouquinho. Eu vou mudar a fonte. Lembra que eu disse que pode ter até duas fontes, né? Duas fontes diferentes numa mesma arte. Coloquei esse nome aqui, ou seja, formatei com esta fonte aqui, com esse nome. E vou vir aqui nessa ferramenta, na parte superior, e vou colocar aqui um traçado, uma cor diferente para o traçado aqui. Vamos lá, vou colocar um amarelinho aqui, para dar um destaque para o nome do aluno. Cuidar com o alinhamento também, para que ele fique no centro certinho. E agora falta a gente colocar o nome da disciplina. Ou melhor, agora falta colocar o tema do nosso trabalho, tá? Eu vou olhar aqui novamente, gamificação na educação, para a gente poder colocar o mesmo aqui. Ficou muito pequeno ali, deixa eu já aumentar um pouquinho a visualização, para que eu possa visualizar o que eu estou digitando. Maiúsculo também, né? Gamificação na educação. Esse é o tema. Agora eu vou colocar esse outro conteúdo embaixo. Para isso eu dou um Enter e assim ele vem aqui para baixo. Agora eu vou ampliar também, vou deixar um pouquinho maior que os demais da parte superior. Ok? Eu vou cuidar com o alinhamento aqui. E eu vou dar um destaque também para esse título, tá? Esse tema do nosso trabalho. Eu vou colocar aqui com uma borda branca, para dar uma diferenciada aí. Ou melhor, eu vou mudar aqui. Eu vou deixar aqui sem a borda branca por enquanto. Tirei a borda branca. Vou clicar, eu vou arrastar aqui para fora, deixar fora um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui um retângulo. Vou colocar um retângulo ocupando de margem a margem o nosso documento. Ok? E vou colocar esse texto agora, clicar com o botão direito nele e vir aqui, ó, organizar, trazer para frente e vou colocar ele à frente. Aí, como a cor do fundo está com preto e o texto também está com a cor preta, então ele não se destaca ali, ele não fica visível. Só que agora eu venho aqui em borda, no traçado aqui, tá? E eu coloco uma cor, aqui por exemplo um branco, e aí ele vai ficar bem destacado. O branco fica bom, vou alterar aqui a cor da borda para um amarelinho. Eu gostei mais assim. Então vou cuidar com o alinhamento novamente, manter tudo bem alinhado. Esse retângulo ele pode até passar um pouquinho aqui da margem, porque aqui não tem muito problema. É na hora da gente converter ele para um arquivo PDF, por exemplo, que eu não quero que fique fora da margem assim. Não quero correr esse risco, tá bom? A não ser que o objetivo seja esse, mas não é o meu caso. Agora eu quero que ele ocupe de margem a margem. Então pode deixar ele passar um pouquinho ali, não tem nenhum problema. Sempre cuidando com os alinhamentos, porque fica muito ruim quando o alinhamento está um pouco fora. Então percebe, olha só, algo desse jeito, a não ser que seja a intenção mesmo fazer assim, mas é muito necessário se preocupar com o alinhamento para deixar o conteúdo o máximo alinhado possível. Então percebe que eu já estou mudando um pouquinho do que eu tinha falado, tinha mostrado no começo ali, tá? E agora eu tenho aqui uns vetoriais, né, que eu já adquiri,
tá? Uns arquivos vetoriais aí que você pode encontrar na internet, também nos bancos de imagens, sempre tomando cuidado aí com algumas imagens que têm algumas restrições de licença para uso comercial, tá? Mas o nosso caso aqui é mais para uso pessoal mesmo, e também aqui eu estou fazendo algo meramente ilustrativo aqui para mostrar para vocês como fazer, tá? Se você quiser desenhar, você pode, mas no nosso caso aqui eu vou simplesmente utilizar esses vetores, que vai dar uma ideia de que é uma capa de trabalho para a área de games, tá? Tem uma relação direta com o tema, ok? Então eu vou simplesmente copiar aqui, vou dar um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar. Ficou legal, tá? Agora eu vou só pegar também esse controlezinho aqui e vou colocar aqui. Vou dar um destaque para ele também, vou selecionar aqui e vou colocar um retângulo com canto arredondado aqui embaixo, para poder, coloquei esse retângulo aqui. Agora eu vou clicar aqui, olha, bem dentro esses círculos aqui dentro, e vou tirar um pouco aqui os cantos arredondados. Vou colocar, ainda clicando nele, no retângulo, eu vou vir aqui na parte de cima de opacidade. Olha só, aqui em opacidade você consegue tirar um pouco a opacidade aqui. Olha só como está ficando, ele fica um pouco transparente, ok? Então, agora a minha ideia é pegar esse objeto, trazer para cá. E aqui eu tenho, deixa eu só trazer ele para frente, clicar nele, botão direito e organizar, trazer para frente. Então, esse objeto vai estar à frente e esta forma vai estar atrás. Agora eu vou também alterar a opacidade aqui. Legal. Se você gostou, deixa assim, tá? Se você achar que não ficou legal, você pode alterar a posição ou pode remover esse objeto e colocar em um outro na sua capa de trabalho. Então, essa era a ideia de uma capa de trabalho escolar, ficou bem interessante, tá? Agora eu preciso salvar com você. Deixa eu só tomar o cuidado com o alinhamento novamente aqui, ajustar o alinhamento para ter a segurança que está bem alinhado. Ok, na hora de salvar eu vou fazer isso aqui, ó, arquivo, salvar como, e eu venho na área no local onde eu quero salvar, tá? E eu escolho a pasta, tá? No meu caso aqui eu vou criar uma nova pasta, aula, vou colocar aula de artes gráficas. Criei essa pasta, duplo clique, e primeira coisa eu vou salvar o arquivo no formato original, que é o formato AI. Clico em salvar e ok. Espero ele terminar de salvar ali. E agora eu vou salvar também esse arquivo no formato PDF. Clico em arquivo, salvar como. Agora eu venho aqui no tipo e altero para PDF. Deixo o mesmo nome e clico em salvar novamente. Deixei aqui e vou clicar em salvar PDF. Cliquei em salvar, ele está fazendo ali. Assim que ele terminar de salvar, ele já abre para mim, porque eu deixei configurado para que ele abra, tá? Então, olha só que legal, você pode conseguir fazer uma arte dessa bem personalizada para os seus trabalhos escolares. E com poucos passos você consegue uma arte dessa bem interessante para os seus trabalhos escolares aí. Legal? Bom, agora a proposta é, eu vou fechar aqui, fechar esse aqui também,
E agora eu quero produzir com vocês um currículo, tá? Deixa eu só fechar tudo aqui que vai ficar mais fácil. Eu tinha feito já esse exemplo aqui e a gente vai fazer algo bem semelhante, tá bom? Não tão igual, vamos mudar alguma coisa, mas uma arte simples, mas bem objetiva, semelhante a essa daqui. Então, vou clicar em arquivo, novo, A4. Vamos colocar aqui o título, que é currículo, vou colocar em português mesmo. E os tamanhos aqui, tudo fica da forma que está mesmo. Clicar em criar. E agora vamos começar a confeccionar aqui a nossa arte. Eu vou selecionar a ferramenta retângulo e vou aqui desenhar um retângulo, ocupando assim de margem a margem. Feito isso, eu vou escolher já uma cor. E agora, lembrar que eu tenho que forçar ele, né? É melhor que passe um pouquinho se for necessário, porque eu quero que ele ocupe o documento total de largura aqui, tá? De margem a margem. Eu vou inserir também as réguas, porque as réguas ajudam a gente a olhar como está ficando o alinhamento. Então, para exibir as réguas aqui no Illustrator, pressione Ctrl R do seu teclado. Agora, quando você tem a régua exibindo aqui para você, você pode clicar em cima da régua aqui, ó, essa régua vertical, clica e arrasta, que ele traz uma guia para você, uma linha guia. Só se você quiser mesmo trabalhar com ela, aí você arrasta, tá? Para você ter aí uma linha guia, tá bom? Se você não quiser, não tem problema, você pode tirá-la novamente. Para tirar, você pode selecionar ela e dar um delete. Aí você está removendo ela, tá? Seleciona ela, clica nela e dá um delete, que você tira a guia se você não precisar dela. Mas como eu quero, então eu vou deixar de novo aqui, vou arrastar e trazer novamente aqui a linha guia. Ok. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta, vou utilizar essa aqui mesmo, a ferramenta polígono, e não vou clicar e desenhar assim. Poderia fazer isso também, mas tem uma outra forma. Eu vou apenas clicar e ele vai exibir para a gente aqui um tamanho que foi o último que eu desenhei, tá? Então eu vou clicar em OK e agora eu vou colocar a mesma cor. Então eu selecionei uma cor aqui e apliquei para esse retângulo. Qual é a minha ideia agora? É trazer esse retângulo aqui ok? Então ficou assim. Percebe que eu arrastei ele, olha, e posicionei aqui na parte que eu quero. E agora eu quero simplesmente utilizar esta forma aqui junto com essa. Eu quero combinar as duas. Então eu vou selecionar as duas e vou vir aqui no painel Pathfinder. Olha só, Pathfinder. Se você não tiver ele aqui, pode vir aqui em Janela e vem aqui, ó, Pathfinder, ou pressiona Shift Ctrl F9 e você vai ter o painel aqui. Vou fazer alguns testes aqui para a gente ver qual que fica melhor. Então, com os dois objetos, as duas formas selecionadas, se eu clico em unir, ele junta os dois, mas não é isso que eu quero. Dou um Ctrl Z. Eu vou clicar agora em menos frente. Ele utilizou o objeto que estava na frente para cortar o de trás. Também não é isso que eu quero, vou dar um Ctrl Z. Vou vir aqui em intersecção e não vai funcionar. Eu sei qual é a funcionalidade de cada um, estou fazendo isso para mostrar para vocês as funcionalidades, ok? Dividir. Como funciona o dividir? Olha só, ele vai fazer um monte de corte aqui, ó. Ele cortou em vários pedaços. Então vamos selecionar novamente e vamos aqui, ó, aparar.
O aparar, olha só, se eu clicar com o botão direito e mandar desagrupar, ele cortou agora o de trás, ok? Deixa eu voltar aqui novamente e selecionar tudo novamente. Esse daqui, mesclar, ele juntou as duas peças, uniu para uma só. E esse daqui é o contorno, ele vai deixar apenas ali o contorno, apaga o preenchimento. E tenho aqui por último o menos atrás. Tá? Deixa eu remover aqui os cortes que foram feitos. E vamos colocar aqui, ó, menos trás. Aí ele usa o objeto da frente para, ou melhor, ele usa o objeto de trás para cortar o da frente. Não é isso que eu quero também. Então, para mim alcançar o resultado que eu quero, olha só, para mim alcançar o resultado que eu quero, eu vou ter que fazer vários cortes aqui. Então não vou usar esse objeto aqui para cortar esse da frente aqui, tá? Pelo contrário, eu vou utilizar outras formas para cortar. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo novamente e vou fazer essa seleção aqui, essa marcação, ok? Então olha só, selecionei aqui a frente de novo, selecionei esse objeto, vou colocar aqui porque eu quero cortar esse objeto aqui, tá? Na posição que eu vou marcar aqui, ó. Então olha só, seleciono esse com um clique, seguro o Shift, seleciono esse aqui. Vou utilizar essa opção aqui, ó, menos frente. Aí eu utilizei aquela forma que estava atrás para cortar essa da frente aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui também, selecionar para cortar essa parte aqui. Agora a mesma coisa, eu clico nesse objeto aqui, nessa forma, e seguro o Shift e clico nessa. E venho aqui para menos frente novamente. Agora eu cortei, ficou ali daquela forma. Ok? A ideia era conseguir esse resultado mesmo. Então eu utilizei outras formas para cortar uma delas. Nessa daqui, o que eu quero fazer? Eu vou clicar nela e vou colocar um contorno aqui. Coloquei um contorno, vamos ver como ficou. Ficou legal. Apareceu aqui um risquinho bem levezinho, mas apareceu ali um risquinho, tá? Agora eu vou selecionar a ferramenta elipse e vou desenhar uma elipse aqui. Desenhei aqui uma elipse, mais ou menos aqui. Eu quero que ela fique bem encaixada ali dentro. Ok? A minha ideia então é colocar uma imagem aqui no preenchimento dessa elipse. Só que antes de eu colocar essa imagem, eu vou segurar a tecla Alt, clicar sobre essa elipse e vou arrastar para criar uma cópia dela. Então eu tenho uma elipse aqui, tenho uma cópia exata dela aqui, ok? Agora eu vou trazer a imagem que eu quero inserir, clico aqui em Arquivo, Inserir e vou procurar por esta imagem. Essa imagem aqui, clicar em Inserir. Vou diminuir o tamanho da imagem, como você pode estar observando. Estou segurando a tecla Shift do teclado para enquadrar a imagem o melhor possível. Vou deixar ela aqui mesmo, acho melhor deixar ela por aqui. E aí eu trago esta forma aqui, que eu acabei de desenhar, para sobre a imagem, selecionando apenas a parte que me interessa da imagem, ok? Então, lembrando que a forma ela tem que estar à frente da imagem. Nesse momento a imagem
está sobre a forma. Então, olha só, botão direito na imagem, organizar, enviar para trás. Então, a minha forma tem que estar à frente da imagem. Após fazer todo o enquadramento certinho, selecione as duas, botão direito e clique em criar máscara de recorte. Agora você enquadrou aqui a imagem dentro da forma, tá? Essa forma vai servir para quê? Para que a gente possa levar ela aqui, colocar ela para trás. Botão direito, organizar, enviar para trás. E a ideia é fazer apenas um contornozinho ali para a imagem. Ok? Faça da forma que você achar que fica melhor aí na sua percepção. Pode ser assim, ou pode ser pegando apenas uma parte assim. Ok? Selecione tudo, agrupe com Ctrl G e leve para essa posição aqui. Legal, vai ficar assim. Posso até fazer um ajuste melhor aqui para que não fique passando aqui para a parte inferior. Faço ainda os ajustes de tamanho se for necessário. Vai ficar bem quadradinho ali dentro. Olhando o meu exemplo novamente, agora chegou a hora de colocar o nome, tá? Uma linha. Então eu vou colocar aqui. Eu vou até aumentar um pouco o zoom para ficar mais fácil a visualização, 100% fica melhor. Peguei a ferramenta tipo, vou colocar um nome fictício aqui. Formatar com a cor branca para sobressair também. Dar um destaque aqui e aumentar um pouco o tamanho. Quero uma fonte bem formal mesmo, pode ser essa aqui. Agora eu vou colocar uma linha, olha só, clico nessa linha. O nome dela é ferramenta segmento de linha. Aí eu seguro o Shift, clico e arrasto para desenhar uma linha. Vou colocar uma cor para ela, esse destaque, e uma espessura um pouco maior, 2 pontos. Aí basta agora fazer o ajuste da posição. Agora eu vou clicar também na ferramenta tipo e vou colocar aqui a profissão da pessoa, desse profissional. E uma sigla aqui, abreviatura de design instrucional. Pode ser que fique legal, se não, se você observar que não fica legal, troque tudo para caixa alta então. E aí vamos diminuir um pouquinho para ele. Então coloquei aqui, usei uma fonte bem formal, aqui também. E agora eu vou colocar as informações. Primeiro meu perfil mesmo, tá? Para isso eu vou clicar aqui e escolher a ferramenta retângulo. E vou colocar um retângulo de fora a fora, assim, ó, de imagem a imagem. Vou colocar uma cor. Esse aqui ficou um azul um pouco mais claro, tá? Então, quando eu disse colocar um retângulo de fora a fora, eu estava me referindo a isso, colocar um retângulo de imagem a imagem, não para cobrir todo o documento assim, ok? Coloquei, apliquei uma cor, vou alterar a opacidade aqui para deixar um pouco transparente. E agora eu vou selecionar aqui o retângulo novamente e vou desenhar um retângulo aqui na parte superior. Aqui eu vou simplesmente colocar um texto aqui em cima, mas vou digitar aqui fora mesmo, vou colocar meu perfil. E vou colocar esse texto aqui. Colocar uma cor para destacar ele. Deixar ele um pouco pequeno mesmo, não quero deixar ele muito grande não.
Lembrando que eu quero que ele também toque a margem aqui. Se passar um pouquinho não tem problema. O texto eu vou procurar alinhar nessa guia aqui, tá? Então eu vou arrastar ele um pouquinho para cá e colocar ele mais próximo da guia, assim. Depois que eu fiz o primeiro aqui, eu posso simplesmente selecionar tudo assim. Olha só, seleciono tudo. Cuidado para não selecionar a parte de cima, que eu não quero mexer nela, então só aqui. Aí eu seguro a tecla Alt, clico e arrasto e estou criando uma cópia. Legal? Então, depois que você faz um, se o outro é o mesmo formato, então para criar uma cópia você basta segurar a tecla Alt, clicar e arrastar. A informação desse é dados pessoais, então duplo clique aqui para trocar. Vamos colocar dados pessoais. Percebe que agora o texto é maior, então vou precisar de alongar um pouquinho isso daqui. Vou aumentar ele um pouquinho para cá, para que eu possa colocar dados pessoais ali. Agora eu vou novamente duplicar esse conteúdo, selecionei, segurei a tecla Alt e arrastei. Detalhe, eu tenho que tomar cuidado para não pegar as linhas guias, né? Nesse momento estou acabando pegando as linhas guias também, vai me atrapalhar fazer isso. Então deixa eu só deletar uma linha guia daqui. Então eu vou selecionar assim, para pegar esse conteúdo, ao contrário de fazer isso aqui, ó, porque assim eu estou pegando a guia também aqui. Então eu vou selecionar desta forma. Segura a tecla Alt e arrasto. Agora é histórico profissional. Vou precisar de alongar também esse aqui para poder estar ali dentro o conteúdo de texto. E percebe que o tamanho está ficando insuficiente. A gente vai ter que alterar aqui as larguras desse retângulo, tá? Porque percebe que eu não vou ter mais espaço e eu preciso colocar ainda mais um, que é a formação educacional. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui e vou ajustar um pouquinho o tamanho dele para ficar um pouco menor assim. Esses dados pessoais eu vou fazer um ajuste, tirar um pouco do espaço aqui para poder enquadrar melhor. Então eu tenho que tomar eu tenho que realmente ir fazendo esses ajustes, porque o tamanho do papel tem que ser respeitado aqui. Esse eu vou levar um pouco para cima também. Esse conteúdo tem que tomar cuidado para não desalinhar ele. E esse vai ficar um pouquinho mais largo, que geralmente tem bastante mais informação, ok? Sempre vamos manter ele passando um pouquinho aqui para ficar bem ajustado aqui nessa parte aqui. Não tem problema passar um pouquinho para fora, tá? O que não pode nesse caso é ficar para dentro, porque eu quero que ele ocupe o papel de fora de margem a margem. Então, para ficar bem justinho aqui, na hora que eu for imprimir, essas rebarbas que passam aqui, elas não vão sair lá no arquivo da impressão. Então eu ajustei aqui. Agora, para colocar o último aqui, que é a formação educacional, eu vou criar uma cópia desse daqui também, segurando a tecla Alt. E vou diminuir aqui um pouquinho, deixar ele mais estreito aqui um pouquinho. De margem a margem também. Vou selecionar aqui o retângulo, eu tenho que selecionar o retângulo e o texto, segurando a tecla Shift. E aí
segura a tecla Alt para criar a cópia, tá bom? Esse aqui é o formação educacional. Então eu vou colocar aqui formação. Ok? E vamos fazer os ajustes aqui. Vamos olhar aqui novamente os textos que nós temos, para ver se está tudo certo. Dados pessoais, histórico profissional, formação educacional. Agora, pessoal, o texto que eu vou colocar aqui dentro é um texto fictício, tá? Não é um texto real. Então, texto fictício, o Illustrator, ele já tem aqui. Basta você clicar na ferramenta tipo, clicar dentro do lugar ou na área que você quer inserir e arrastar o mouse. Ao desenhar a caixa, ele já insere para você o texto ali, tá? O que eu vou fazer aqui é só selecionar essa caixa de texto e vou trocar aqui a cor do texto e está aqui o texto. O que eu vou fazer também é clicar nesse retângulo aqui, que é a minha caixa, e vou aumentar aqui um pouquinho a opacidade para ficar mais ou menos assim, em torno de 50% de opacidade. Aqui está o texto, eu vou alinhar ele nessa guia daqui, da margem esquerda, e eu posso até, se for possível, aumentar aqui um pouco a fonte. Dá uma olhadinha aí para ver se é possível, se não vai extrapolar aí o seu conteúdo, tá? Olha só, quando eu fico assim é porque tem conteúdo escondido ali. Então eu tenho duas alternativas. Uma é aumentar a caixa de texto assim, a outra é tirar um pouco de conteúdo. Eu vou dar um duplo clique aqui dentro para remover um pouco de conteúdo de texto, que é um conteúdo que eu não preciso dele. Tamanho 14 ficou um pouco mais destacado, mas eu vou voltar para o tamanho 12. Então seleciono o texto e volto para o tamanho 12, que é um tamanho bem padrão, bem utilizado mesmo. Então eu tenho agora esse texto aqui, bem alinhado, tá? Deixei um pouco no centro aqui. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui, né? Essas ferramentas do painel alinhar, para poder ter certeza do alinhamento. Olha só, clico no retângulo, seguro o Shift, clico no texto e venho aqui, ó, para garantir o alinhamento. Só que esse alinhamento aqui é o alinhamento horizontal, não é ele que eu quero. Eu quero esse daqui, ó, o vertical. Só que também tem que tomar um cuidado aqui do seguinte. Percebe que no alinhar aqui, ó, está a prancheta. Não é a prancheta, é a seleção agora. Eu quero alinhar o texto em relação ao retângulo que está atrás. Então, eu tenho que mudar essa opção de prancheta para seleção. Agora eu venho aqui. Percebe que aqui, ó, eu estou mudando o alinhamento lá dentro. Olha só, o texto em relação ao retângulo. Ok? Eu deixei alinhado aqui à esquerda, mas agora eu vou clicar no texto aqui e vou usar setinhas do teclado para poder colocar ele na guia, na linha guia ali. Vou deixar esse aqui também, olha só, um pouco mais para cima, sempre olhando aqui, essa alça vai tocar ao meio desse retângulo, ok? Esse pontinho do meio aqui desse retângulo vai tocar bem nessa borda aqui, nessa lateral do retângulo aqui. Esse vai ser o meu ponto de alinhamento. E eu vou selecionar esse retângulo, segurar a tecla Shift e clicar no texto para ter certeza também do alinhamento que está no centro, tá? Lembrando o seguinte, não é esse daqui, esse aqui é horizontal, é esse aqui, ó, vertical. Depois que você alinhou esse conteúdo aqui, você pode dar um Ctrl G para poder agrupar. E agora você alinha
com o retângulo de baixo aqui. A mesma coisa aqui, eu vou posicionar ele com esse retângulo aqui. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Ctrl Z para voltar aqui. Olha só, eu vou ampliar o zoom. Eu me refiro a esse retângulo do meio como referência. Eu vou deixar ele bem tocando essa margem aqui, tá, do retângulo de baixo, como ponto de referência. Aí agora eu vou selecionar o retângulo atrás e o texto que está à frente, segurando a tecla Shift, para que eu possa alinhar bem ao meio assim. Depois que eu tenho certeza que o alinhamento está bem feito ali, aí eu dou um Ctrl G para agrupar e agora eu posso fazer os ajustes finais usando as teclas, as setas para baixo e para cima, para a direita e para a esquerda do meu teclado. Mesma coisa aqui, selecionei o texto, selecionei o retângulo, ajustei o alinhamento, dou um Ctrl G e ajusto ali. Aqui também seleciono os dois. Dou um Ctrl G para agrupar e faço o ajuste manualmente ali. Eu vou agora fazer assim, ó. Esse aqui eu vou descer ele um pouquinho, para que eu possa descer também esse aqui um pouquinho. Ok? Aqui tem um espaço um pouco maior, se você observar, em relação ao de cima. Eu vou selecionar os dois aqui, olha, tanto esse como esse. Vou usar as setinhas do teclado para poder deixar o espaço mais ou menos equivalente, tá? Fiz esses ajustes ali, aqui também. Tá ótimo, é isso aqui de informação. Eu tinha colocado um texto fictício, você pode fazer a mesma coisa. Eu vou copiar esse meu aqui e vou colar aqui. Vou posicionar sempre aqui na minha margem esquerda e vou colocar a fonte um pouco mais escura. Coloquei a cor preta mesmo aqui. Ok? Esse daqui, para fazer uma diferenciação, esse está com 50% e esse aqui eu vou colocar 70% de opacidade. Então ele ficou um pouquinho mais escuro. Já que ele ficou um pouco mais escuro, eu vou trocar a cor do texto aqui. O tamanho ali está 15, ficou um pouco maior para essa fonte aqui, para esse texto. E deixa eu colocar a cor branca para ver se sobressai. Dá para fazer a leitura tranquilamente, tá? Aqui o histórico profissional seria as informações dos lugares onde eu trabalhei, mas eu vou colocar também um texto aqui fictício. Aí no caso seu, quando você estiver fazendo o seu próprio currículo, você vai colocar as informações reais aí, tá? Para o seu currículo. Então eu vou colocar aqui uma cor escura assim para sobressair. Eu tenho que criar uma uniformidade. Aqui eu deixei tamanho 15 e aqui está 12, tá? Então eu tenho que decidir se eu vou usar tamanho 12. Não seria legal para numa mesma arte a gente ter tamanhos tão variados para o mesmo corpo, tá? Então já que aqui é o corpo do meu currículo, eu vou definir que será os tamanhos 12 mesmo para cada um. Então selecionei aqui e vou colocar 12 também aqui. Por mais que fique pequeno, mas vou manter uma uniformidade. Tamanho 12 aqui também. E está aqui, o meu histórico profissional é esse. Formação educacional, vou apenas copiar um texto desse. Eu seleciono ele, seguro o Alt e arrasto. Isso aqui seria os dados da minha formação. E agora, para finalizar, eu quero colocar as informações de contato, ok? Então eu tenho aqui uma arte que já tem os logos das redes sociais que eu pretendo utilizar aqui. Eu vou clicar em
arquivo, abrir, e vou localizar aqui a pasta que tem esse conteúdo que eu preciso. Vou precisar de abrir alguns aqui. Olha só, vocês também encontram esses vetoriais, esses ícones aí na internet, no site chamado Freepik, tá bom? Então eu vou desagrupar. Encontre aí a imagem, salva no seu computador, abre no Illustrator e aí você vai fazer isso aqui, ó. Clica em aqui, só desagrupar não está dando certo. Botão direito. Deixa eu só verificar o que eu posso fazer aqui. Duplo clique. Isso, vou dando duplo clique até que ele isole para mim esse ícone dos demais. Então eu vou selecionar isso aqui. Vou dar um Ctrl C para copiar. E agora eu vou vir no nosso currículo aqui, vou dar um Ctrl V para colar. Aí eu faço um ajuste aqui no tamanho, segurando a tecla Shift. Então eu quero disponibilizar para as empresas que vai fazer contato comigo, o meu contato via WhatsApp. Então eu trouxe o ícone do WhatsApp aqui, peguei aqui a ferramenta tipo, clico aqui e vou colocar um telefone aqui, fictício. Ok? Tá aqui o telefone do meu WhatsApp. É um pouquinho estranho esse número, né? Mas é fictício. A informação aqui é fictícia. Vou até ampliar o zoom aqui para você ver o que eu fiz. Coloquei esse número aqui, ok? Faço o alinhamento possível aqui. Agora eu vou colocar também ainda um outro do meu LinkedIn, por exemplo. Seleciono, dou um Ctrl C para copiar, Ctrl V, colo aqui, ajusto o tamanho e aí coloco o endereço do meu LinkedIn aqui, do meu perfil. Vou colocar apenas XXX aqui, que é uma informação fictícia também. E por último vou colocar o meu telefone. Vou verificar se tem algum ícone aqui de telefone. Abrir outros aqui. Aqui não tenho. Aqui eu tenho um ícone de telefone. Vou isolar também ele, duplo clique, até eu conseguir acessar ele. Vou copiar e vou colar aqui. Ajustar o tamanho. Posso até, como eu já copiei somente ele, eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta de cores, aqui em cima, olha só. E vou colocar uma cor para ele aqui. Coloquei uma cor. E agora vou copiar aqui o mesmo número, segurar a tecla Alt e arrastar. Tá? Agora eu só tenho que tomar cuidado aqui agora com os alinhamentos, ok? Então o que eu vou fazer? Deixar assim. Vou selecionar esse conteúdo aqui, dar um Ctrl G para agrupar. Selecionar esse conteúdo aqui, dar um Ctrl G para agrupar. Selecionar esse conteúdo aqui, dar um Ctrl G para agrupar. Feito isso, eu vou selecionar os três, pressionar a tecla Shift, clico em todos os três aqui e venho aqui nos alinhamentos. Distribuir aqui, ó, horizontalmente, que aí ele vai. Vou até colocar isso aqui mais na margem aqui, ó, na margem direita. Este vai ficar bem na margem direita e esse vai ficar aqui na margem esquerda. E agora eu vou selecionar os três novamente e vou clicar aqui em distribuir horizontalmente para que ele fique bem alinhado, distribuído aqui.
Legal, está finalizado, o nosso currículo está feito. Vamos salvar, arquivo, salvar como. Vamos lá na área de trabalho, na mesma pasta que eu tinha criado, que é aula de artes gráficas. O currículo já está definido aqui. Vou salvar com o tipo primeiro de Illustrator. O tipo padrão é AI. Vou salvar. Aqui basta dar OK. Formação educacional. Agora é arquivo, salvar como, e você vem aqui no tipo e coloca PDF e clica em salvar. Aqui não precisa fazer nenhuma alteração, basta clicar em salvar e está feito aí um currículo bem elaborado, tá? Com bastante um design, um apelo visual bem interessante, bem legal e diferente daqueles muito comuns que temos aí, tá? Bom, pessoal, é esse o nosso conteúdo para a aula de hoje. Obrigado e um abraço para todos, sucesso para todos.